Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui para mais um estudo no canal BBM TV. Meu nome é Brando Vargas e sou trabalhador da BBM. E hoje, gente, não era nem para eu estar aqui, mas eu estou substituindo a irmã que não conseguiu estar conosco. Mas o trabalho não pode parar, gente. Então, nós temos um compromisso com a espiritualidade para apresentar nesse dia e nesse horário que já vem ocorrendo desde o período da pandemia. E assim nós mantemos isso. Então, preparo o estudo para vocês, da maneira, né, que nós temos, hoje mesmo, e vamos manter esse compromisso. Hoje, vamos conversar sobre a dor e o sofrimento, porque, às vezes, coisas que mexem conosco, mexem nossa vida, acontecem. Ruim. Ninguém nesse mundo da matéria vive de alegrias e felicidades o tempo todo, gente. As tristezas, dores e a morte são coisas certas, acontece. Agora, como nós lidamos com isso, aí é outra coisa. Mas temos Jesus conosco e ele nos enviou o Espiritismo, é o Consolador prometido por ele. E Jesus já falava por parábolas, porque nem todos naquela época conseguiriam compreender os mistérios dos céus. E ainda hoje, ainda né, nem todos compreendemos todos esses ensinamentos. Tem uma série de interpretações, um monte de coisa, mas o que importa é o quê? Buscar a prática. Mas tem que conhecer, tem que estudar. Nem todos que veem enxergam, né? Dizia Jesus. Nem todos que ouvem entendem. Inclusive, também o profeta Isaías já dizia que nós ouviremos com nossos ouvidos, mas não entenderemos. E olharemos com nossos olhos, mas não veremos. E entramos, assim,
no mês de outubro, que é o mês de aniversário do grande codificador, consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. É o mês de Allan Kardec. E percebemos que há muita gente de várias vertentes religiosas, pouco, gente, pouco, ou nada sabem sobre a doutrina espírita. E mesmo assim falam. Como alguém que não sabe fala de alguma coisa. E acaba espalhando um monte de coisa. Que não tem nada a ver, né? Nem todo mundo faz isso e tal, tudo mais. Afinal de contas, temos que aprender que o homem criou várias religiões, mas a maior religião de todas se chama o outro, tá? E tudo isso, claro, né, por ignorância, né, que ainda mais a questão do espiritismo. Bom, inclusive falando, não é kardecismo, tá? E sim espiritismo. Kardecismo não existe. Correto é falar de espiritismo. Sobre isso também que os adeptos do espiritismo são espíritas ou espiritistas. E isso tudo se encontra muito bem explicado nos livros básicos da codificação espírita. Outubro, então, é o mês, repetindo, de Allan Kardec. Nós aqui estamos no primeiro estudo online do canal ABBM TV do mês de outubro. A dor é benfeitora, observadora do mundo, porque disciplina aqueles que vivem em erro. Não haveria necessidade nem de dor, e menos ainda de sofrimento, se todos nós aprendêssemos somente pelo amor. É muito bom, né? Então, vamos hoje buscar analisar a dor, o sofrimento, tanto na forma de expiação como na de evolução, tendo em vista um caminho mais consciente para os nossos espíritos. Problemas são despertadores que tentam acordar cada um de nós. E para entender a dor é preciso, antes de tudo, entender a vida. De onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui nesse planeta, nessa terra, para onde vamos. E sobre as doenças, Jesus já dizia. Lá, inclusive, no livro Contos, Apólogos, Humberto de Campos comenta que aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Vamos agora à nossa página de abertura do livro Contos e Apólogos, livro Grafia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X, que hoje sabemos ser Humberto de Campos. Então vamos lá. O Bendito Aguilhão é o texto do livro Contos e Apólogos. Atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava, solícito, destina-se a boa nova, sobretudo a vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo que se combatam as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim, contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado. Sacrifiquemos o verbo que antecipa a realização. Pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. A paciência no ensino garantirá êxito à sementeira, a esperança fiel alcançará o reino divino. E a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Há sombras e moléstias por toda parte, como se a existência da Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que,
Se regenerarmos a fonte, aparece a adequada solução ao grande problema. Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações. Em face da pausa natural que se fizera, espontânea, na exposição do mestre, Pedro interferiu, perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? E Filipe ajuntou algo tímido. Grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma. A carne permanece abatida de achaques. Outros companheiros se exprimiram, apoiando o plano de proteção integral aos sofredores. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo, louvando a piedade. Comunicou aos amigos que, no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com efeito, no outro dia, desde manhãzinha, o médico celeste, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. Os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre, com manifesta expressão de abatimento, e voltavam jubilosos. Tão logo reapareciam, de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade e ao movimento. Formulava Pedro um convite fraterno para o banquete de verdade e luz. Mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos da renovação, desvendando segredos do céu, para que o povo traçasse luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam, céleres, frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência. Com a cura no último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre. Mas o Cristo falou compassivo: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando a esclarecer-se para a vida mais alta. Sorrindo expressivamente, rematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para a culminância do paraíso. Texto do Espírito Humberto de Campos. Dessa forma, agora, agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, nesta noite, pedir aos nossos guias e mentores que nos ajudem na compreensão do que vamos conversar, da permissão da espiritualidade amiga, para dar início à nossa conversa. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Morremos como vivemos. Como vivemos é como morremos. Temos a liberdade de escolher o que plantamos na nossa vida. Ações, atitudes, pensamentos, mas o resultado dessas coisas, esse virá
porque as consequências são obrigatórias. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É conhecida também como a lei de ação e reação, como a lei de causa e efeito. E no popular, aqui se faz, aqui se paga. Encontra-se presente essa máxima nos ensinamentos evangélicos, principalmente nas cartas de Paulo. A frase é uma interpretação dos ensinamentos presentes na Bíblia, especialmente na segunda carta aos Coríntios e Gálatas. É basicamente livre-arbítrio e consequência. Se semearmos o amor e a paz, colheremos um mundo mais tranquilo, pacífico à nossa volta. Vamos evitar, então, semear abandono, desprezo, críticas, brigas, fofocas, desconfianças, preconceitos e responsabilidades. Não existe o famoso descanso em paz, gente. Esse não existe. E quando alguém morre, muita gente, né, muitos dizem que a pessoa descansa em paz, mas é uma enorme ilusão. Assim que a pessoa morre, a alma morre, no instante seguinte, o espírito já se encontra no mundo espiritual colhendo o resultado daquilo que ele construiu a vida inteira. Portanto, se tem uma coisa que não acontece no plano espiritual, é descansar. E se a pessoa for um espírito elevado, aí ela descansa, né? Negativo. É aí que ela não descansa mesmo. Porque tem muito trabalho para fazer, afinal de contas, tem muita gente como nós fazendo besteira e pedindo ajuda. No livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, temos histórias, né, sobre isso. Histórias de algumas almas desencarnaram, né, como espírito, né, elas despertaram lá no plano espiritual. Elas morreram e sofreram após a morte, de acordo com a vida que levaram e os valores que cultuaram. Podemos citar algumas delas, por exemplo, François Simon Lovett, vencido pelo desgosto, por não suportar a prova da miséria, e matou, cometeu suicídio aos 67 anos de idade. Ele se jogou lá da Torre Francisco I, lá na França, despedaçando lá embaixo nas pedras. 6 anos depois, o espírito se via ainda caindo da mesma torre, algo cíclico, estraçalhando nas pedras. Não deve ser gostoso, não, tá, gente? Isso é o que espera alguém que comete lá o fim da própria vida. Bertrand, outro espírito aqui, contou em sua mensagem a causa verdadeira de suas angústias. E que na precedente existência, na carne, ele mandara, olha só, ensacar várias vítimas, né, e atirá-las ao mar. Matou um monte de gente. Outro espírito celibatário e avarento, que é o Francisco Requier, tudo isso no livro O Céu e o Inferno, tá, gente? Então, o Francisco Requier permanecia apegado ao dinheiro mesmo após transcorridos 5 anos de sua morte. Ele não se considerava morto, como uma série de almas, né? Encarna o espírito, não se considera. Requier, então, experimentava ainda a ansiedade, bem cruel para um usuário, e ele ainda estava vendo lá os seus herdeiros partilhando de forma nada amigável seus bens. Então, a gente já começa a entender um pouquinho por que existe a dor, para que ela serve. A dor é uma punição, ela é uma expiação, ela é uma reparação do passado, ela é um resgate de faltas cometidas. Muita gente fala ela é um karma, onde vem do karma. A dor, gente, é uma lei de equilíbrio e educação, não punição. Quantos homens são vítimas de suas falhas, imprevidência, orgulho, ambição, por má conduta, por não ter limitado seus desejos? Quantos homens cometem excessos? Quantos de nós cometemos excessos de todo gênero? É necessário sofrer para adquirir, conquistar virtudes. No nosso caso, espíritos imperfeitos, então é necessário a dor para despertar sentimentos adormecidos, melhores. Tristeza e sofrimento nos fazem ver, ouvir, sentir muita coisa, delicadas ou fortes, o homem feliz.
jamais perceberia. A dor tem ação, então, benfazeja, para para quem sabe compreendê-la, mas podem compreendê-la aqueles que sentiram seus poderosos efeitos. A dor é como uma asa dada a uma alma escravizada pela carne, para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. A dor física produz sensações, o sofrimento moral faz sentimentos. Mas de quem é a culpa da gente sentir dor? Quem seria a culpa? Dos outros, né? Tem gente que se vitimiza, nunca é culpado de nada. Se a culpa é minha, então eu ponho a culpa em quem eu quiser? Será, gente, que a dor é um bem ou mal? Se é um bem, por que a consideramos tão indesejável? Se é um mal, por que Deus, que é justo e bom, permite que ela nos atinja? Será a dor, então, punição ou será castigo? Continuando aqui as reflexões. Por que a dor atinge também pessoas boas e justas? Então, diante da dor, qual atitude devemos assumir? O ser humano sabe por que sofre, porque não sabe quem é ele mesmo, porque não sabe qual a razão que o motiva a viver, não sabe qual é o sentido da vida, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe nada sobre si mesmo. E o ser humano sofre. Por que então? Somos ignorantes sobre nós mesmos. A ignorância produz efeitos como mau uso do tempo, né? O bem que não se faz também é maldade, porque afinal de contas, você deixa de praticar o bem, se omite, o mal é a ausência do bem, então nós estamos praticando o mal. Para entender a dor antes de tudo, é preciso então entender a vida. E mais uma vez, temos as seguintes questões a refletir. De onde viemos, o que temos, o que estamos fazendo aqui nessa vida, nesse plano de existência? Para onde vamos? O que acontece após a morte? Toda vicissitude, todo problema que a gente enfrenta pode ser visto sob dois ângulos, sob duas óticas. Uma é o que a gente produz aqui mesmo, a nossa encarnação atual. E a outra, o que a gente faz em vidas passadas. Refletindo sobre os sofrimentos da nossa vida atual, devemos buscar as ações e pensamentos praticados poderiam contribuir com aquilo que a gente está passando. Será que estamos praticando algo que transformou em vício, a gente não percebeu? Como temos tratado nossos familiares, amigos, colegas de trabalho? Mas há sofrimentos como, assim, tem origem em vidas passadas também. E após reflexões sinceras, por vezes não encontramos nenhuma lógica em relação ao que praticamos com relação à intensidade do sofrimento nessa vida. Nesse caso, o motivo, então, pode estar em quê? Causas anteriores à vida atual, em vidas passadas. Será que fomos em outra existência uma pessoa maldosa em relação a essa vida? Orgulhosa, egoísta, avarenta. Tratamos nosso familiar de que forma? Na vida passada, na atual? Fomos ou somos bom filho, mau filho, pai, mãe, irmão e por aí vai? Então, dessa forma, como sofremos? Não basta sofrer simplesmente para acender a glória espiritual. Indispensável é saber estar diante da dor, saber, mas extraindo as bênçãos de luz que essa dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes da vida presente. Esse alerta, estou apontando aqui, é dado pelo Espírito Emmanuel. Se encontra lá no texto Como Sofres.
São 80 do livro Vinha de Luz. Então, vamos refletir, gente. Como agimos diante da fofoca, da calúnia, né, que fazem contra nós, fazemos contra os outros? Raros são aqueles que aprendem a encontrar o proveito das tribulações, dos sofrimentos. A maioria de nós menospreza a oportunidade da edificação, mas podemos citar espíritos que deram grandes exemplos na questão lá da dor, né, das dificuldades da vida dele. Como exemplo, logo de cara temos o arrogante perseguidor de Cristo, Saulo de Tarso. Após ver Jesus em Damasco, torna-se Paulo. Ele veio com a missão de expandir o ensinamento cristão, inclusive no Ocidente. Sem Paulo, não conheceríamos Jesus, apóstolo dos gentios. Então, sendo que ele falava, Paulo, fluentemente o grego, o latim e o idioma de Israel, um poliglota. O apóstolo Pedro, outro apóstolo, pediu, por exemplo, para ser crucificado de cabeça para baixo, gente. Ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo. Aí, inclusive, tem muita gente aí, tem até filme que hoje em dia bota a cruz de cabeça para baixo, um monte de coisa e tal. Não. É o exemplo aí, né, a personificação de humildade de Pedro. Então, após a decadência do Império Romano, Carlos Magno vem à Terra com a missão de reunir parte do mundo fragmentado lá em 747 depois de Cristo. O grande conquistador, perdão, o grande compositor Beethoven, perdeu a audição, conseguiu transcender sua dor física, sofrimento associado e mesmo assim produziu obras-primas. Demonstram a força do espírito em criar e se expressar mesmo em circunstâncias adversas. De acordo com o livro O Solar de Apolo, Victor Hugo, né, Herodes, o grande responsável pela matança das crianças, tentando alcançar Jesus, reencarnou vidas depois, como São Vicente de Paulo. E do livro Crônicas de Além Túmulo, espírito de Humberto de Campos, narra que Judas, discípulo de Jesus, que hoje o pessoal aí, erradamente, malha Judas, aquela coisa toda, ele reencarna como Joana d'Arc, na França, e foi traída, entregue aos ingleses, morreu queimada na fogueira. Enquanto as pessoas com condutas materialistas, aquelas que se relacionam, só fazem amigos de acordo com status social, financeiro, fama, poder e por aí vai. Fulano, aí diz assim, não, se fulano não usar ninguém, eu não quero nem assunto com ele. Aí a mulher disse, aquele cara lá, não tô nem aí, tão caidinho, tá? É outra pessoa da família, né? São coisas tristes assim. Então, essas pessoas tendem a ser imediatistas e impulsivas, porque ambicionam resultados rápidos e efêmeros. Por isso, ainda possuem muita dificuldade em estudar a si mesmo, em refletir, em enxergar tantas coerências construídas, né, com problemas que enfrentam nessa vida, com as questões que afetam toda a história humana, observando as grandes almas. Assim, quando o dinheiro, a fama, o poder, a beleza, o vigor físico acabam, porque nada nesse mundo, a matéria dura para sempre. A natureza está aí. Estrelas extinguem, supernovas e por aí vai. E essas pessoas ficam numa situação bem complicada. Nós vivemos numa época de transição planetária. A era da matéria está acabando. Nós estamos agora, a transição significa que nós estamos caminhando para a era do espírito. Então, muita coisa vai mudar. Na economia, na tecnologia, muita coisa vai mudar. A nova era é a era do espírito, né? É a era dos valores do espírito. Temos que começar a cultuar isso agora. E temos aquela questão também, não julgueis para não sermos julgados. Também evitaria muitos problemas. Quem aqui já ouviu, pensou ou não pronunciou? Ah, se essa pessoa está passando por isso, aquela pessoa, é porque ela merece. Ou então diz assim, eu conheço aquela pessoa, não disse, ela não disse nada, mas com certeza ela pensou ou tinha essa intenção de fazer isso. Pronto, já condenou a pessoa. Aquela pessoa fez porque é uma pessoa ruim. Olha só, essas questões de julgamento.
Porque, em determinadas circunstâncias, nós resolvemos agir como juízes implacáveis da causa alheias. Rotulamos as pessoas como certas ou erradas, boas ou más, simpáticas ou antipáticas, valorizamos ou desconsideramos. Às vezes, vai próxima da gente, amiga da gente, é legal. O outro lá não presta. Tem isso também. Vivemos numa realidade em que a ilusão ainda nos fascina. Assim projetamos nos outros a própria realidade interior. E olha que interessante que foi o próprio Espírito de Ângelo que nos falou sobre essa questão de projetar, lá no capítulo 7 do livro Ser Consciente. O que você vê no outro é sempre um reflexo seu. Por quê? Só te incomoda o que tem ressonância com você. E isso acontece em função da projeção psicológica, que é um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a outras pessoas nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas crenças, ou até mesmo ações próprias que são inaceitáveis para nós mesmos. Então, não julguemos para que não sejamos julgados. Alerta do Cristo, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, disse ele, e a medida que usarem também será usada para medir vocês, está lá em Mateus. Se você julga as pessoas, não tem tempo para amá-las. Já disse Madre Teresa de Calcutá, irmã Ágnes. Quem julga o próximo não é indulgente. Jesus nos orienta a sermos indulgentes. Então, nós estamos seguindo Jesus fazendo isso. A pessoa indulgente não vê os defeitos dos outros. Ou se vê, evita falar deles ou divulgá-los. Então, nós devemos buscar fazer isso. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Porque com a mesma medida com que medirdes, também os medirão de novo. Está em Lucas também. Então vamos fazer o bem sem desculpas. O planeta Terra ele é habitado em sua esmagadora maioria por espíritos imperfeitos. Somos nós. O mundo é um mundo ainda, planeta Terra de segunda categoria. Antes é mundo primitivo, e agora a segunda categoria, que é o mundo de provas e expiações. E aí na transição estamos galgando aí para ser mundo de regeneração. O mal ainda predomina sobre o bem do nosso mundo. Na transição já vai ser o contrário. Ainda vai ter mal, mas o mal vai ser sobrepujado pelo bem, ainda não é. Em virtude do atraso moral, então, que ainda predomina no planeta Terra, na conduta da criatura humana, nós vemos muitos indivíduos agindo com falta de seriedade, de forma improvisada, seja nas grandes ou nas pequenas decisões da vida. Vamos pensar também nos outros e não apenas em nós, repetindo, a maior religião não é a todas as que nós vemos criadas aí, a maior religião, o outro. Vamos pensar nos outros, não apenas em nós. Quando prejudicamos alguém, por vezes, nem ligamos muito. Quando nos comprometemos com uma pessoa em fazer uma coisa ou outra, deixamos a pessoa na mão, às vezes até com questão de comida. Quando podemos prestar algum tipo de auxílio e não fazemos nada. Se vemos alguém abandonado nas ruas e não temos, naquele momento, um dinheirinho, uma moedinha para ajudar, aí chega e fala, não tinha nada para ajudar, ou algum falar, eu fiz só uma prece. A prece também pode ser de grande ajuda, não deixe de fazer a prece. Então, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem mudança interior. É importante evitar errar o alvo. Errar o alvo é pecado, porque acertar o alvo é fazer o bem. Então, a fé que cura é aquela que acerta o alvo. O alvo é Jesus, os ensinamentos de Jesus. No livro Pão Nosso, lá na lição 7, nós somos orientados sobre o uso do mais. Mais
aquela conjunção adversativa, tem mais, porém, contudo, ela, no- os processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Eu ajudaria aquela pessoa, mas estou com pressa. Eu preciso de algum lugar que fazer uma coisa para mim é mais importante. Eu descumpri e tinha combinado com alguém. Eu tinha uma coisa mais importante para fazer. Sim. E assim, vamos descumprindo as máximas do Cristo e vivendo uma vida de grande hipocrisia. José Carlos de Luca nos orienta que a doença, gente, é um aviso. Estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Fala isso lá no livro O Médico Jesus, está no capítulo 2, Mudança de Rumo. Então nós temos aqui por que conosco, que é o título lá de hoje, é o tema de hoje. O que acontece com a gente? Por que comigo? Aqui, hoje, conversamos sobre um monte de motivos, um monte de situações, porque a gente enfrenta tanto problema. Mesmo assim, a gente ainda fica revoltado, acha que, poxa, eu não consegui isso, eu sou um desafortunado, eu sou uma pessoa com falta de sorte, por aí vai. Tem que rever as condutas, os pensamentos, aquilo que está jogando aí, né, no ambiente, esses pensamentos que não são bons. A revolta não é boa. Isso, se a gente está enfrentando um problema, a espiritualidade nos alerta que, cuidado, não reclama, porque senão pode piorar ainda mais. Então, se está passando aquilo ali, pede ajuda, pede amparo, pede auxílio, para poder enfrentar. Porque todo mundo tem aí seus problemas, que todos somos perfeitos. Estamos buscando ter algo melhor. Então, agora nós vamos aí para a nossa prece, agradecer aqui a oportunidade de estarmos juntos, mais um estudo. Vamos pedir aos nossos guias e mentores que nos ajudem dia a dia, lembrança e fazer de certo, não fazer aquilo que deveríamos fazer. Guias e mentores, seres tão abnegados, tão amorosos para conosco, que tão, foram milhares de vezes, centenas ou milhares de vezes viveram conosco antes de atingir uma evolução maior. Possam nos auxiliar ainda mais e que nós possamos fazer por merecer o auxílio deles, Pai querido. Assim sendo, temos aí boas vibrações todo o planeta Terra, menos de desavenças, que as pessoas possam se compreender para si mesmo próximo. Assim sendo, pedimos a permissão para encerrar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, é isso. Como eu falo sempre, muito obrigado pelo carinho da atenção de todos nesse estudo improvisado, para que nós não deixássemos de ter, né, o estudo, a vibração, a frequência desse dia e desse horário. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, indiquem para outras pessoas, se gostaram, é claro, e também façam isso com os demais vídeos do canal e os outros, das outras casas também. Afinal de contas, é um recurso, né, a tecnologia, as mídias sociais, que vem aí dar mais oportunidade àqueles que, por vários motivos, não podem sair de casa, ou que estão, às vezes, acamados, em leitos. Aí tem a oportunidade de poder assistir, de poder estudar de alguma forma. Mais um instrumento para o bem.
Até o próximo estudo, pessoal. E todos com Deus. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e da atenção. Tchau.